Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Bassi e nesse vídeo eu venho solucionar alguns questionamentos que eu recebi, né, nessa noite, né, porque o curso que nós lançamos ontem. Então muita gente entrou em contato aí fazendo algumas perguntas, tá? Sobre o curso de como trabalhar com MEI, tá? Dentre essas questões, né, eu selecionei aquelas que tiveram mais recorrência. A primeira delas foi: professor, eu não estudo contabilidade, eu posso fazer esse curso? E uma outra: professor, eu ainda não tenho CRC, eu estudo contabilidade, só que eu ainda não me formei, eu não tenho CRC, eu posso fazer esse curso? Então vamos lá. Esse é um treinamento que nós vamos te ensinar a trabalhar com o MEI, tá? Desde como constituir um MEI, né? Toda aquela rotina, como gerar as guias para pagamento, como que é composto essa tributação do MEI, falaremos sobre a legislação do MEI, como é que eu registro um funcionário do MEI, qual a tratativa que eu dou no e-social, né? Então veja, são rotinas que não necessariamente um contador precisa fazer, né? Mas nós vamos estar te ensinando. A fase que nós vamos trabalhar com os sistemas de contabilidade, tá? Que nós vamos ensinar também como é que você faz a contabilidade de um MEI. Aí sim requer um pouco de conhecimento, né, de contabilidade. Então veja, para quem não estuda contábeis, você pode fazer o curso? Óbvio que sim, porque nós não fornecemos serviços para MEIs só na área contábil, tá? Inclusive vocês vão ver durante o curso que a porta de entrada para a gente conseguir uma empresa MEI para a gente atender não é a contabilidade, né? Porque existe, né, aquela história, poxa, o MEI não precisa de um contador, né? E vocês vão ver que muito disso aí, né, não é verdade, né? Nós vamos explicar isso durante o curso. Então, já que o MEI não precisa de contador, e é isso que foi embutido na cabeça desse microempreendedor, se você chegar querendo vender serviços de contabilidade, muito provavelmente você não terá sucesso, né? Porque o MEI ele vai te responder: não, não preciso de contador, o governo disse que eu não preciso de contador, então eu não preciso dos seus serviços. Então nós vamos estar mostrando aqui para vocês qual é o caminho de entrada para você conseguir atender o MEI, que não é a contabilidade, né? É muito próximo da contabilidade, mas não é a contabilidade pura. Então não necessariamente você precisa ser o contador, nem precisa ter o CRC, ok? Com essa porta de entrada, com esse serviço que você vai oferecer para o MEI, né, é o tempo dele conhecer você, conhecer o seu profissionalismo, a sua competência técnica. É o momento de vocês criarem um relacionamento de confiança, tanto o MEI com você e vice-versa, né? Porque tem MEI que às vezes é melhor a gente nem atender, tá certo? Então, consolidando essa relação profissional entre você e o MEI, tá? É o tempo de repente você se formar, é o tempo de repente você conseguir seu CRC, é o tempo de repente você que nem pensava em estudar contabilidade, pensar em fazer o curso de contabilidade, tá? Para quê? Para você migrar esse MEI ou vender serviços adicionais para esse mês de contabilidade, tá? Então veja, toda essa rotina nós vamos estar mostrando para você nesse curso. E como eu falei, eu vou estar compartilhando, né, junto com a Michele, que é outra instrutora, né, nós vamos estar compartilhando aqui com você todas as estratégias que nós usamos no nosso escritório. Então veja, eu não comecei a atender MEI pela contabilidade. Não, né? Por quê? Porque foi colocado na cabeça desse MEI que ele não precisava de um contador. Então eu não vou conflitar com ele, né? Eu, como contador, eu sei que ele precisa de um contador, né? Mas eu chegando com essa conversa, eu chegando com esse discurso, pode parecer que eu queira vender serviço para ele de contabilidade. Então eu usei outros caminhos para atender o MEI, né? E como eu acabei de dizer para você, a partir do momento que ele passa a confiar no meu serviço, passa a confiar
no Rogério como profissional, né, é mais fácil eu mostrar a importância da contabilidade para ele. É mais fácil eu mostrar e ele entender, porque ele vai estar mais aberto. Quando existe uma confiança entre as partes, né, existe sim uma abertura maior, para pelo menos a gente escutar o que essa pessoa tem para dizer, né? Então veja, quando eu confio em você, o que você tem a dizer para mim, eu vou estar muito mais disposto a escutar, porque existe esse vínculo de confiança. Quando eu não confio, né, ou ainda não te conheço, existe uma barreira, isso é natural, são os filtros que nós colocamos, né? Imagina, a gente escuta tanta coisa, né? O mundo gera tanta informação que eu preciso filtrar, tá? Então, se você pretende, é o que eu falo, a trabalhar com o MEI, tá? Esse curso ele vai te atender, tá? Perfeitamente. Então veja, é aquela história, pô, Rogério, tá difícil arrumar um emprego, né? E quando tem vaga, as empresas querem experiência. Eu tô te ensinando aqui um caminho para você fugir dessa história do emprego, tá? E por mais que de repente você esteja empregado, é um trabalho que você pode fazer paralelo ao seu trabalho, vamos dizer assim, né? Você como um CLT. Então não estou falando para você pedir as contas na sua empresa e começar a trabalhar com isso. Não, é um trabalho que você vai começar paralelo. O que eu quero aqui com esse curso é te ensinar a fazer esse trabalho e você ter um negócio próprio, né? Você empreender. E de repente não na área contábil de MEI, você pode ser um consultor financeiro de MEI, você pode ser um consultor de RH de MEI, você pode ser um consultor de marketing para MEI. Olha quantas janelas de serviços nós temos a oferecer para esses empreendedores. E como eu disse, é um nicho pouquíssimo explorado, né? Pouquíssimo explorado. Nós temos hoje no Brasil, 2021, mais de 10 milhões de MEIs. Então veja, e dentro desses 10 milhões aí, dentro desse leque, nem todos estão sendo atendidos. A grande maioria não estão sendo atendidos. Então o que eu quero propor aqui para você é isso. Eu estou te ensinando um trabalho, tá? E você vai executar esse trabalho. Seja em tempo parcial, paralelo ao que você faz, né? Seja, pô, eu vou começar o meu negócio de forma pequena, né? Então eu vou começar por aí, tá? E fugir um pouco dessa história do emprego, tá certo? Porque a gente está vendo dos últimos anos aí a complexidade que tem em arrumar um emprego. E aí você para e pensa, né? Pelo menos foi assim que eu pensei. Poxa, se eu sei fazer o serviço, por que eu vou fazer para alguém, para alguma empresa? E em troca disso ele vai me pagar um salário, né? Se eu posso prestar esse serviço diretamente para o cliente final, né? E o valor de salário, entre aspas, eu tenho mais escalabilidade, quer dizer, eu posso ganhar mais fazendo o trabalho direto, tá? Aí você pode pensar assim, poxa Rogério, mas trabalhar por conta é muito arriscado, é mais seguro trabalhar numa empresa registrada. Eu te pergunto, será? Será que é? Né? Será que essa segurança toda, alguns anos atrás, era seguro trabalhar numa multinacional, né? Numa indústria automobilística multinacional? Infelizmente, isso não é uma realidade, né? E eu estou citando aqui o exemplo da Ford. Era seguro trabalhar numa Ford, né? Era sonho de muita gente trabalhar numa Ford, né? E hoje? E a tendência, felizmente ou infelizmente, é isso, né? É só acompanhar os noticiários. Indústria farmacêutica monstruosa, 2021 ela está encerrando suas atividades aqui no país. Então veja, a gente também tem que enxergar esse cenário econômico. Poxa, se o número de empresas, né, estão reduzindo, como é que fica essa história do emprego? E essas pessoas que estão saindo dessas empresas, né, o que os funcionários da Ford farão? Né? Muitos terão que se reinventar.
né? Porque eles eram especialistas na área automobilística e agora eles vão ter que de repente se deparar com outro segmento. E muitos desses começarão a trabalhar por conta, começando com uma MEI, tá? Então, quando nós montamos esse curso, né, nós procuramos enxergar esse cenário, né, essas oportunidades que estão surgindo, né? Ao mesmo tempo que grandes empresas estão fechando, estão surgindo as pequenininhas. E essas pequenininhas estão esquecidas, né? Confesso aqui para você, o nosso escritório ele não atendia MEI, né? Não atendia MEI. Mas a gente começou a ver que é um nicho que tá meio que largado. E a gente começou a fazer um trabalho de divulgação de MEI, o que a gente pode fazer, montamos uma estratégia, né, para conseguir captar, e a gente começou a trabalhar, né, com MEI. Então é um setor separado dentro do escritório, né? É um setor que a gente chama setor de MEI. Então a gente tem as pessoas que atendem essas MEIs, né, fora o que a gente já faz. Então quer dizer, ao mesmo tempo que a economia está mostrando dificuldade em alguns setores, né? O outro lado da moeda são algumas oportunidades. Perfeito? Como eu disse lá no nosso site do curso, eu e a Michele, nós vamos estar passando para você nesse treinamento exatamente o que a gente passa para as nossas equipes que atendem MEI. Né? Então, quando eu contrato aqui um colaborador para o meu time para trabalhar nesse departamento de MEI, ele tem que sentar do meu lado e eu tenho que explicar para ele: olha, para abrir uma MEI, a gente tem que fazer o seguinte: primeiro, ver se as atividades que se enquadram na MEI estão alinhadas com o que o cliente quer fazer. Depois, vamos entrar no site aqui da Receita. Ó, para abrir uma MEI, para tirar o CNPJ, é assim que faz, ó. Tá certo? Esse cara aqui, para poder emitir nota fiscal, ele também tem que fazer um cadastro na prefeitura. Percebe? Então toda essa rotina que a gente explica dentro dos nossos escritórios é o que nós vamos estar passando para você, tá? Inclusive até um sistema de contabilidade gratuito. Então você que de repente pensa em montar um negócio e tá, poxa, é muito investimento para montar um negócio. Cara, o investimento é muito baixo. O software, que é a nossa ferramenta principal, né? E eu estou dizendo software de contabilidade, fiscal e departamento pessoal. Você terá ele de graça, né? E esse software você pode usar para outras empresas que de repente você vem atender, que não são MEIs, qualquer tipo de empresa. Tá? Lógico que essa versão gratuita, você tem algumas limitações, por exemplo, no suporte. Então o suporte não será via chat nem via telefone com a empresa que fornece esse software. Vai ser por e-mail. As atualizações desse software na versão gratuita, ela tem um delay em relação à paga. Mas cara, para quem está começando, pô, uma baita mão na roda, tá certo? Enfim, então é um curso que a gente, quando montou, quando a gente formatou, a gente pensou nisso, ensinar as pessoas a terem uma atividade profissional. Ao fazer esse curso, você já tem condições, tá, de ir atrás dos seus primeiros clientes. E como aula bônus desse curso, eu vou dar a última aula, um módulo que a gente chama comercial. Qual a abordagem que a gente faz para chegar nesses clientes, quais são as estratégias que nós utilizamos, né, para esse cliente conhecer a gente, enfim, o caminho para conseguir. E como eu falei, é um nicho que eu comecei a atender, né? E as estratégias que eu estou usando, para nós aqui está dando certo. E é isso que eu vou compartilhar. A Michele tem as estratégias dela, no escritório dela lá no Paraná. E ela vai estar compartilhando aqui com vocês. Então quer dizer, não é só aprender a fazer o serviço, também como vender esse serviço. Tá certo? E veja, a gente cobra uma mensalidade para MEI, obviamente dependendo da complexidade do serviço, o que ele quer,
Porque veja, você tem um menu de opções de serviço para o MEI. Mas vamos ver, um MEI normal ali, com o dia a dia dele, tá? Cuidar da folha de pagamento dele, e veja, a folha de pagamento de MEI é de um funcionário, que ele não pode ter mais que um, tá? Então fazer toda essa rotina para ele, a gente cobra aí de 100 a 150 reais. Aí você pode parar, nossa, mas é muito pouco, Rogério. A gente não gasta 1 hora para fazer o serviço dele mensal, né? 1 hora assim, extrapolando. Coisa de meia hora você faz o serviço mensal desse MEI, tá? A 100, 150. Agora multiplica aí, se você tiver 10 MEI. Você já tem aí um faturamento de 1.000 a 1.500 reais, gastando poucas horas na semana, né? Então veja, na semana, eu não estou falando que você está gastando essa hora no mês. Percebe? Então vamos lá, é só fazer conta, ok? É o que eu costumo dizer, é um nicho que a gente vai ganhar no volume, né? E a partir do momento que você cria um processo de trabalho, as coisas começam a ser meio que automatizadas. A rotina do serviço, uma vez que você tem um processo bem definido, elas caem no automático. Pô, Rogério, mas eu caindo no automático, eu vou ser mais um. E aí que tá, você colocando tua rotina no automático, vai te sobrar tempo. Então daquela 1 hora, você vai fazer o processo, o serviço mensal em 10 minutos, automatizando, ok? E sobra o quê? 50 minutos para você, aí sim, prestar um serviço de assessoria para o MEI, conversar com o seu cliente, tá? Visitar o seu cliente, entender o que ele faz e poder contribuir com o dia a dia dele. E aí que vai te fazer diferente de uma outra empresa que só faz a rotina de MEI. Deu para entender isso, gente? Deu para captar isso daqui? Só esse vídeo aqui já são algumas estratégias, né? Quem tem escritório de contabilidade, se não está fazendo isso que eu compartilho aqui nesse vídeo, né? Você vê, é um vídeo que eu comecei explicando dúvidas e a gente já caiu em algumas estratégias, né? Você que já tem um escritório já pode começar a fazer isso. Maravilha? Então é um curso, como eu falei, puta, vai te ajudar muito a aprender a trabalhar, tá? Fora que você tem 2 bônus. O bônus é essa aí. O primeiro é essa aula comercial. Te ensinar a vender esse serviço, tá? Porque muitas vezes a gente aprende tecnicamente fazer o serviço e vender, né? Veja você que faz contabilidade, ciências contábeis. Você aprende a ser um bom técnico. Depois que você se forma e vai montar o seu escritório, como é que você vai conseguir seus primeiros clientes, né? Dificilmente ensinam isso pra gente, né? E quando a gente entra num escritório de contabilidade para trabalhar, muitas vezes o empreendedor contábil te coloca num departamento e você vai ficar lá para sempre, né? Poucos têm a cabeça de fazer um rodízio, poucos mostram como conseguir cliente, porque muitos deles também não têm nem estratégia comercial, muitos vivem ainda por indicação, né? E que não é ruim, só que a gente não pode ficar só na indicação, tá certo? Porque e se a indicação acaba, né? Então a gente não é treinado para vender aquilo que a gente aprende a fazer. E nesse treinamento você terá essa possibilidade, tá? E o segundo bônus é que você vai ter um cupom de desconto no valor de R$ 100 para fazer o meu curso de imposto de renda pessoa física, que também já é um serviço que você não precisa ser contador para vender. Quantas pessoas precisam, né, entregar a declaração de imposto de renda? E quanto dessas pessoas não sabem fazer o imposto de renda e contratam alguém para fazer? E não necessariamente precisa ser um contador. Óbvio que você sendo contador, você vai ter muito mais bagagem para orientar esse seu cliente. Mas uma declaração de imposto de renda simples, né, não necessariamente você precisa ser contador. Então esse meu treinamento eu vou mostrar, né, no programa do imposto de renda, passo a passo, como você preenche, como que você calcula, como que você
declaro, o que eu posso declarar, o que eu não posso declarar, quais são as vantagens do meu cliente entregar, por exemplo, uma declaração simplificada em relação à completa ou vice-versa, né? Comprei um carro financiado, como que eu declaro? Vendi uma casa, tive ganho de capital, enfim. Então veja, é um curso, gente, para você trabalhar, tá? Então se você às vezes reclama, pô, ninguém me ensina, né? Não consigo emprego, tá difícil. Poxa, veja se esse curso faz sentido, porque ele vem justamente te entregar isso que você não tem, tá certo? Então eu espero ter respondido essas dúvidas, né? E de repente, se você nem pensava fazer esse curso, nem pensa, essa conversa que nós tivemos aqui nesse vídeo possa te ajudar, tá? Seja no seu trabalho, seja na sua vida, enfim, tá bom? Porque a nossa proposta é sempre essa, tá? Rogério, eu não consigo fazer o curso nesse momento, mas posteriormente eu penso em fazer. Tá tudo bem, tá certo? A ideia é te apresentar o que nós temos para oferecer, porque o intuito é esse, é de ajudar, tá? É de ajudar. Infelizmente eu não posso contratar todo mundo para trabalhar aqui no escritório, mas eu posso sim compartilhar aquilo que eu ensino e pratico no escritório para todo mundo, tá certo? Então veja se isso faz sentido para você. Espero que sim, tá bom? Desejo sucesso sempre. Um grande abraço. Valeu!